Esta é a aula 3 do nosso mini curso de Business Intelligence com o FastCube. Então nós já vimos lá a primeira aula, que nós analisamos a estrutura da base de dados para ter um melhor entendimento. Na aula 2, na aula passada, nós fizemos o comando SQL para extrair os dados. E a aula 3 aqui, nós vamos ter aqui primeiramente uma introdução ao FastCube e depois nós vamos começar a trabalhar aqui com a construção da aplicação do Business Intelligence no Delphi Berlim. O FastCube, então, ele é um subproduto, aqui, um produto do FastReport, então talvez você já deva utilizar o FastReport aí como um gerador de relatório que é bastante utilizado aí pelos desenvolvedores em Delphi. Então ele é da mesma empresa, então se acessar o site lá do Fast Reports, então você consegue já achar aqui aqui na aba produtos aqui o FastCube. Então aqui na ideia dos produtos, ele tem aqui o FastCube VCL, ele também tem a versão aqui do FastCube pro FireMonkey. Então eu vou usar aqui esse aqui, ó, o FastCube, eu vou usar aqui o VCL mesmo. E aqui tem algumas informações, inclusive tem um material de documentação aqui, acho que são dois PDF, eles não são muito completos, mas eles podem dar uma visão geral aí de como é que funciona. Você pode fazer o download aqui. O processo de download eu não vou mostrar, que ele é bastante simples, é só next, finish, e ele já instala, é um executável que você instala esse executável, depois que você instala, automaticamente os componentes já são adicionados lá na paleta do Delphi. Então é bem tranquilo. E aqui ele funciona aqui, ó, desde a versão do Delphi 7 até as versões aqui mais novas. Então tem todos os detalhes aqui, tem funções, então note que tem aqui alguns grids, que ele mostra aqui algumas funcionalidades que podem ser feitas aqui. Tem várias imagens aqui que mostram aqui os agrupamentos que podem ser feitos e que daqui a pouco nós vamos fazer. Essa questão aqui, ó, para ver se o valor está acima da meta, chegando na meta. Então ele coloca aqui tem esses indicadores aqui de tendência também, se ele está subindo, se ele está caindo, com esses ícones. Então é bastante completo, ele tem muita funcionalidade interessante aqui para trabalhar com Business Intelligence, com OLAP, com Data Warehouse no Delphi. Estando aqui no Delphi, eu vou criar aqui um novo projeto. Então eu estou utilizando o Delphi, a versão VCL do FastCube, mas aqui se você usar aquela FMX que eu mostrei antes, você pode fazer aqui uma aplicação multidispositivo usando o FastCube, inclusive alguns recursos para celular você pode adicionar. Eu vou criar aqui então uma aplicação, já vamos salvar ela. Salvar aqui na área de trabalho, fazer uma pasta, chamar ela de exemplo FastCube. Essa aplicação vai ter somente esse formulário, vou chamar aqui de principal FRM. Projeto vamos chamar de FastCube PZ. Ok, então o formulário aqui já está feito. Eu vou criar aqui, para ficar fácil, para centralizar os dados, eu vou criar aqui um data module. O data module então é utilizado para centralizar os componentes de acesso a dados. Então, vou colocar tudo nele. Vou colocar aqui acesso dados DM de data model. Então, feito aqui o nosso data model, nós vamos fazer, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conectar a nossa aplicação
esse sistema no Delphi e conectar na nossa base de dados. Então eu vou usar aqui, posso dar um Alt Ctrl P, eu vou chamar aqui um FD Connection, aqui eu vou usar da paleta FireDAC, que hoje em dia seria a engine de acesso padrão aqui mais utilizado. Vou fechar aqui para ficar mais fácil. Então, 2 cliques aqui no componente, no FD Connection, e a ideia é selecionar aqui no Driver ID, selecionar o driver aqui do SQL Server. Então, basicamente, eu vou selecionar aqui, eu vou colocar aqui ó, no Database, o DB Telecom, que é a nossa base de dados. E uma coisa que nós vamos fazer vai ser a seguinte, clicar aqui em Wizard, e ele vai aparecer aqui o server, esse server eu vou colocar aqui local, entre parênteses, então que eu estou usando a minha máquina, e vou colocar esse Use Trusted Connection, que significa que eu estou usando a autenticação do Windows para acessar o SQL Server. Então, o meu SQL Server eu estou com autenticação no Windows, então eu não defino uma senha para ele. Então, eu vou marcar isso aqui. Posso clicar aqui no teste. Tá, ver que ele aparece aqui, ó, OS Authentic, seria Operation System Autenticação, né? Aqui não precisa preencher nada no usuário e senha, então se você tivesse senha no SQL Server, colocaria aqui. Dá um OK, a conexão foi feita. Confirmando aqui no OK, eu vou só tirar essa propriedade login prompt, para ele não precisar pedir a conexão toda hora. E aqui no name, vamos chamar de CNN conexão. Então a conexão com o banco está pronta. Clicar aqui em Connect, ver que ele mudou para True, então quer dizer que já está conectando. Próximo passo, eu vou pegar aqui um FD Query, aqui da paleta do FireDAC, um FD Query. Esse FD Query tá ligado, tem que estar ligado aqui na conexão, e aqui na propriedade SQL, eu vou pegar aquele comando, eu vou ter que colar aqui aquele comando que foi feito lá na aula anterior. Eu vou dar um Ctrl V aqui, eu já tenho ele aqui em memória. A única coisa que eu adicionei aqui nesse comando com relação ao que eu já tinha antes, eu coloquei aqui um top 5000, que é para ele pegar os 5000 primeiros registros da base de dados. Porque como a base de dados ela é grande, tem 500 mil registros, ele pode ficar um pouco lento para carregar na primeira vez. Então, só para esse teste, eu vou deixar aqui somente com 5000 para não atrasar. Vamos mudar aqui o name dele. Vamos colocar aqui QRY Telecom. Para ver se essa consulta está funcionando, clico aqui no Active. Vê que ele mudou para True, então quer dizer que está funcionando. Agora nós vamos começar a utilizar aqui os componentes do FastCube. Então você pode vir aqui bem no finalzinho, aqui ele tem o FastCube 2. O que nós vamos utilizar aqui vai ser o TFCX-DB Dataset. Vamos arrastar aqui. E o TFCX Data Source. Por enquanto vão ser esses dois componentes aqui. Como você pode ver, esse componente ele tem uma figura que ele mostra como se fosse um banco de dados indo para um cubo. Então o cubo que é o que a gente vai gerar um conceito lá de Business Intelligence do LAP que eu vou falar daqui a pouco. Então, a princípio nós vamos colocar o dataset ligado aqui. Vamos colocar o name dele e chamar de dataset mesmo. Depois nós temos um data source, que seria a fonte de dados. Então, para quem já é acostumado a mexer com as versões anteriores do Delphi, o data source é um componente muito utilizado para fazer ligação com os componentes visuais. Então ele tem que estar marcado, setado aqui no dataset. O name vamos chamar aqui só de data source. Então com isso, o data model já está pronto, já está configurado. Então eu coloco um componente data source do FastCube que liga a um dataset do FastCube também. Esse dataset ele fica ligado na query, a query na conexão
e a conexão, por fim, fica ligada lá no banco de dados. Lembrando que aqui eu posso usar qualquer tipo de componente de acesso a dados. Eu estou usando o FireDAC porque é hoje em dia é o mais utilizado, mas aqui pode ser qualquer componente de acesso a dados. O que nós vamos fazer agora vai ser ir lá para o formulário. Então, nós vamos aqui no formulário principal. E a ideia vai ser adicionar alguns componentes aqui do FastCube também. O primeiro eu vou colocar o Slice Grid Toolbar. Ele já coloca aqui em cima essa grade. E o próximo vai ser o FCX Slice Grid. Aqui que vão aparecer todos os dados. Veja que ele já é um componente grande, que já mostra algumas funções aqui que nós vamos acessar depois. O alinhamento dele eu vou colocar como AL Client para ocupar toda a janela. Agora, basicamente, o que nós vamos precisar fazer é adicionar mais uns componentes, fazer mais algumas ligações. Veja que praticamente não fizemos nada de código ainda. Eu vou pegar aqui o FCX Cubo e o FCX Slice. Então, vamos fazer as configurações aqui. Primeira coisa, eu vou clicar aqui nessa barra. Essa aqui é uma barrinha já com algumas funções pré-definidas. E ele tem essa propriedade aqui, Slice Grid, que vai estar ligado na grade. Ou seja, essa barrinha aqui, ela vai executar os comandos sobre essa grade. Aqui que nós vamos visualizar os resultados. Agora, esse Slice Grid aqui, ele tem que estar ligado no Slice, que é o FCX Slice 1, que é esse componente aqui. Note que quando eu fiz essa ligação, ele já mudou um pouquinho o visual. Por fim, o Slice ele tem que estar ligado no cubo, ligado nesse componente. E esse componente ele precisa estar ligado lá na nossa query. Só que eu vejo que ela não está aparecendo aqui. Tem que fazer um file use unit para acessar o data module. Agora veja que aquele data source ele já está visível. E outra configuração a ser feita aqui no cubo é esse cube source. Ele vem aqui como default o nome. Eu preciso colocar data source, quer dizer que os dados eles estão vindo do data source. Então, basicamente, toda ligação ela funciona assim. O grid fica ligado no slice, o slice fica ligado no cubo. O cubo fica ligado no data source, o data source no dataset, o dataset na query, a query no connection, o connection no banco de dados. Basicamente é isso que nós precisamos aqui já para funcionar essa estrutura aqui. Só antes, nós vamos aqui num evento, aqui estou clicado no formulário, evento onActivate. Então, quando ele ativar, eu vou chamar eu tenho que ativar o cubo, então o FCX Cube1. Então, FCX Cube1.Active True. Ou seja, quando eu abrir essa janela, esse cubo vai ser carregado. Veja que é a única codificação que nós vamos fazer para ter o nosso primeiro exemplo aqui do nosso aplicativo aqui de Business Intelligence. Agora, eu vou poder rodar ele. Eu vou clicar aqui no Execute. Note que ele abriu essa janela, então essa janela é o nosso resultado final. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar um pouquinho como é que faz para usar ela. Se eu clicar aqui em Field List, está aparecendo todos aqueles campos que nós puxamos lá do Select. Nós vamos pegar aqui a duração da ligação, que é uma medida. Veja aqui que ele tem, coloca os campos mova os campos de medida para cá, que são os valores que eu quero agrupar. A duração vem para cá. Veja que ele não fez nada, mas ele colocou a medida aqui. Eu já vou mostrar como é que faz para aparecer os valores. Adicionalmente, o próprio FastCube adiciona um System Counter, que seria a quantidade de ligações que foram feitas, é como se fosse um count aí nos registros.
Então eu adiciono ele aqui também. Agora, para visualizar os dados, é só arrastar aqui. Clico, arrasto aqui nas colunas. Então ele está dizendo 5.000 ligações, e dessas 5.000 ligações, eu tenho aqui a quantidade de segundos que for que cada uma fez. A quantidade total de segundos, na verdade, do somatório de todas as ligações. Agora nós temos aqui a parte interessante. Eu vou colocar aqui, fazer um teste. Vou colocar o estado de origem. Eu vou jogar o estado de origem. Note que ele já está totalizando os valores. Esse vermelho aqui que está com um trial, é porque eu estou usando a versão de demonstração dele, tem essa limitação que ele não exibe todos os valores. Se for clicando aqui, ele até esconde uns, exibe outros. Então, o que significa? Quer dizer que no estado AC, com o DDD 68, 471 segundos de ligações e 5 ligações. Então, ele vai agrupando esses dados. Se eu quiser tirar um campo, é só clicar e arrastar para cá. Por exemplo, vamos pegar aqui o ano, o campo ano. Então, note que ele só tem de 2004 nessa base. Agora vai ficar claro o porquê daquela separação de campos que nós vimos lá na primeira aula. De separar ano, mês, dia, minuto e segundo. Depois, então, do ano, nós temos o mês. Vamos procurar o mês aqui. Eu adiciono o mês, então ele já está agrupando. Aqui eu só tenho nessa base, é só 2004 e mês 9 mesmo. Por isso que ele não divide mais. Depois do ano eu tenho o dia. Também aqui, ó, aqui ele só pegou 30 dias. O dia 30 quer dizer por causa daquela ideia que eu filtrei somente dos 5.000 registros. Então ele acabou pegando, selecionando só do dia 30. Vamos pegar a hora que ele vai conseguir agrupar mais. Então aqui ficou melhor. Ó. Então, ó, o ano, o mês, o dia, a hora. Eu posso pegar aqui o minuto. Eu arrasto o minuto e arrasto o segundo. Note que ele faz toda essa divisão aqui, esse agrupamento automático. Então quer dizer que no ano 2004, no mês 9, no dia 30, na hora 17, e aqui o minuto, ó, 17, 17, 17, 18, aqui fica mais legal de visualizar. Então eu vou tirar esses dados aqui. Se você fizer o teste com a base completa, você vai conseguir visualizar mais dados aqui. Então veja agora, ó. Hora, minuto e segundo. Se você tivesse um campo timestamp, ele já não ia conseguir fazer tão fácil essa divisão. Então, por isso que serve essa parte. Isso aqui é chamado de hierarquias. Lá no conceito do LAP, Business Intelligence é chamado de hierarquia. E note que aqui eu tenho um total. Então, foram 34 segundos de ligações às 17 horas, 17 minutos e 34 segundos. Vai ficar legal para fazer essas divisões aqui. Daí você pode colocar quantos campos você quiser. Na verdade, a vantagem de você gerar essa estrutura é que você vende esse tipo de sistema que você vende uma tela dessa para o teu cliente e ele que se vira. Então ele se vira da maneira que ele quiser. E se ele precisar construir uma estrutura, ano, mês, dia, uma estrutura aí que ele quer guardar, tem esse botãozinho aqui, ó, que ele pode salvar, salva como MDC, e daí você é só abre a estrutura que daí você vai ter o salvo. Então, eu posso acessar aqui, por exemplo, ó, estado de destino e estado de origem. Eu posso até mudar, ó. Então, ligações do 68 pro 85. E aqui aparece todos os valores do lado. Então essa aqui é a ideia básica. Eu também fiz um artigo aqui sobre Business Intelligence na Clube Delphi na 166,
que é parecido com esse curso, seria que é o Business Intelligence utilizando o FastCube. Então, se você quiser ter algum material escrito sobre isso, você pode acessar isso se tiver acesso à revista e como um material complementar. E com isso nós fechamos essa videoaula em que nós vimos o passo a passo desde a criação do datamodel, a conexão e como que você cria já o seu primeiro projeto utilizando o FastCube. Então, como comentei antes, é uma oportunidade boa de negócio você fazer módulos de inteligência artificial. Na verdade, aqui não está mexendo tanto com inteligência artificial, na verdade, mas esses módulos de business intelligence, assim, o seu cliente aí, se você é desenvolvedor, seu cliente ele pode ter aí funções novas aqui somente específicas de análise de dados. E só um detalhe, aquela estrutura que nós fizemos lá de visualizar os dados, de mostrar aquilo lá que é chamado de cubo de dados. É chamado do cubo aquela visão lá que você vai agrupando os valores, vai adicionando as dimensões, as hierarquias, então isso que é o chamado o cubo. Na próxima e na última videoaula, nós vamos ver alguns recursos um pouquinho mais avançados aí do FastCube, algumas personalizações que podem ser feitas no nosso cubo de dados. Obrigado e até a próxima aula.